Olá, boa noite. Hoje estamos excepcionalmente aqui na segunda quinta-feira. O Círculo Flor de Lis convida é sempre na última quinta-feira de cada mês, mas no mês passado, em maio, a gente teve uma intercorrência com a conexão com o convidado da gente, Léo Costa, do Instituto Alegria, que daqui a pouquinho deve estar chegando aí para conversar com a gente, né? Enquanto ele chega, eu vou colocando para vocês novamente, toda vez que nós nos encontramos aqui, eu faço sempre um resuminho da proposta, que é a proposta de 2023 para o Círculo Flor de Lis, ao vivo, no Instagram, com convites, diálogos, conversas, bate-papos com pessoas interessantes, com profissionais que trazem seu trabalho, que trazem sua perspectiva, pessoas que trazem olhares novos para que a gente possa conversar a respeito de temas importantes para as mulheres, para todos nós, né? Para as pessoas que queiram saber, trocar, compartilhar, aprender, né? Refletir sobre essas temáticas. Então, hoje o Círculo Flor de Lis convida excepcionalmente, nesta quinta-feira, Léo Costa, do Instituto Alegria, com o tema Maternidades e Paternidades do Amor ao Trauma. Então, assim que ele aqui já entrou. Você tá me ouvindo, Léo? Através do Instituto Alegria, para que eu possa chamar você. Você tá me ouvindo direitinho? Vamos aguardar algumas pessoas vindo. Oi, Nádia. Obrigada. Ah, joia. Acho que hoje tá tudo bem. Oi, Patrícia Argolo. Deixa eu acenar aqui para essas pessoinhas. Então é isso que eu tava falando. O nosso círculo hoje tá excepcionalmente na segunda quinta-feira do mês, porque mês passado a gente teve essa intercorrência e não conseguiu dar seguimento à live com Léo Costa, né? E o nosso tema hoje vai ser maternidades e paternidades do amor ao trauma, né? Nós vamos falar de infância, de desenvolvimento das pessoas, de como a nossa infância implica nas nossas vivências na vida adulta, né? Nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, e vamos trocar um pouco ideias a respeito disso. Léo, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar você, tá? Deixa eu chamar você aqui. Deixa ele chamar isso. Léo, para participar. E esses vídeos, eles ficam gravados, quando a gente não tem problema, eles ficam gravados. Ah, Léo já entrou aqui. Opa, deu certo. Só falta virar a câmera para mim. E aí? Pois é, hoje Tudo deu bom? certo, né? Super certo. Pois Super certo. Só tô um pouquinho com alergia. Começou tem uns 15 minutos, comecei a espirrar aqui, tô com essa carinha assim, mas esse tempo tá tudo agora, certo. né? Quando Oi, o tempo Emanuele. muda assim, Oi, Helena. o pessoal vai chegando aí aos Isso, pouquinhos. isso. Pois é, hoje tá, assim, tá nubladinho, mas não tá chovendo como tava tanto naquela Aqui vez tá lá em Serra. chovendo. Eu tô no litoral norte, tá chovendo Vendo? por aqui. Aqui Tá. parou um pouco. Agora não, mas hoje choveu bastante. Bastante. Você tá no sul ou em Salvador?
Não, eu tô agora em Salvador. Eu aproveitei e vim para Salvador, mas deixei lá ai, com o coração partido. Ah, sim, eu sei como é. Eu tô amando aquilo ali, tô amando. Eu Você também amo conhece isso aqui. aquela Isso é roça. região de Não, Itacaré, Serra Grande? Ah, conheço, é muito Itacaré. Conheço, conheço. bom. Alba, deixa eu pegar um fone de ouvido Certo. para te ouvir melhor. Eu conheço Itacaré, acho que mais sul na Bahia que eu fui foi Itacaré. Não conheço aquela região de Prado, Porto Seguro, não. Sim. E hoje Mas eu tô Serra, morando Serra no Grande litoral está norte. pertinho. São 30 minutos de É, Itacaré. Serra Entre é uma Itacaré e delícia. Já Ilhéus. passei por lá. Morei em Itabuna. Então eu ia muito para Itacaré e passava por Serra Grande. Pois é. E na estrada dá para ver assim, né? É lindo aquilo ali. Aquela região é linda, né? E É, falando em morar e tudo, deixa eu contextualizar que a gente se conheceu tem muito tempo, né? muito, Léo, outro dia, me muito. mandou uma foto linda nossa de uma festa super bacana que a gente fez na adolescência na escola. Uma Aham, gincana, não foi, Léo Costa? foi. E inesquecível aquele momento. E depois aí a Era uma gente veio festa de época. novamente, a gente veio, o tema era os intocáveis. A gente veio se encontrar, eu acho que já um pouquinho mais tarde ali, acho que pela Quibel, né? Não sei. Uhum, sim. Né? Sim, E a depois aí, gente se conheceu no ensino médio. Muito tempo isso. e aí cada Temos um seguiu história. o seu caminho, né? Então, Aham. eu vou falar rapidinho aqui, mas você vai me contar a partir de suas palavras, né? Léo tem 30 anos de experiência em educação e desenvolvimento de pessoas, é um terapeuta e traz um repertório de trabalho muito interessante, né? Uma vivência boa, substancial. E hoje é o nosso convidado do Círculo Flor de Lis, que é um círculo com mulheres para mulheres, mas que a gente inclui, né, essas masculinidades, porque a gente anda lado a lado, anda Sim, juntos. claro. Né? Então, seja bem-vindo. E vamos falar hoje sobre maternidades e paternidades, do amor ao trauma. Né? Eu fiquei pensando sobre isso quando a gente conversou sobre essa temática. E que hoje a gente tem, parece que a gente tem uma diversidade maior de, de formas de ser mãe, de ser pai, né? As coisas estão se ampliando. Um pouco diferente de alguns anos atrás, em que a gente tinha uma coisa mais cristalizada, mais engessada, e que eu acredito que isso tem muito a ver com esse subtítulo que é do amor ao trauma, né? Engessar essas relações familiares, principalmente de maternidades e paternidades, pode contribuir, né, para esse trânsito, né, do amor ao trauma. Eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro falasse sobre você, trouxesse, e aí Uhum. a gente entrasse um pouco com isso. Como que você Sua, vê? sua, seu som, Alba, às vezes está cortando um pouquinho. Não sei se está um pouquinho baixo. Não está de jeito nenhum perto do que estava aquele dia, né? Que eu não ouvia nada, mas está ficando um pouquinho baixo. Eu acho que você puder falar um pouquinho mais próximo do É? celular ou algo assim, Eu estou bem melhora para próxima mim. do celular. Eu estou bem Pronto, acho próxima que do agora, por celular. exemplo, Melhorou? assim já melhorou. Assim já melhorou, já melhorou. E eu queria que você Oi, só resumisse Ivana. sua pergunta, Diga. só resumisse para mim a sua pergunta, porque Hum, aí eu já emendo e já respondo. tá. Você estava me perguntando sobre maternidade e paternidade atualmente, é isso? Fazendo a comparação com o que era antes? Foi mais ou Isso. menos isso que eu entendi? Ok. Isso. Eu estava falando Ok. sobre como hoje a gente tem uma amplitude maior, menos engessada, né? Menos Sim, cristalizada de como que era para ser mãe, ser pai antes. sim, E isso, eu acredito que aquele engessamento, que aquela cristalização, que ainda está presente, sim, sim. mas que isso tem a ver com esse subtítulo
do amor ao Do trauma, amor da gente ao trauma. transitar Ótimo, sobre ótimo. isso. Né? Maravilha. Dá para fazer umas conexões bem legais. Bem, você já meio que me apresentou, eu sou Léo Costa, sou terapeuta, educador e terapeuta, coloco a educação antes porque eu comecei muito cedo, saí do Vieira e praticamente fui para a sala de aula para ensinar inglês, né? Quase direto, com 18 anos eu já estava na sala de aula ensinando inglês e passei muito tempo da minha vida e ainda me dedico a isso hoje, a minha cachaça, a formação de professores, a formação agora de pessoas de uma forma mais geral, com a terapia. E tenho formação em constelações familiares e as constelações familiares me chamaram muito a atenção para o tema do crime. Eu ficava muito curioso com o que é que a pessoa a buscar uma constelação e o que é que a constelação faz no seu processo, o que é que ela de fato resolve, né? No fundo, o que é que as pessoas estão buscando. E corri atrás desse conhecimento sobre trauma e fiz minhas formações e hoje sou um especialista em trauma e agradeço muito a sua abertura para trazer esse tema para cá, né? A gente está até tendo agora um evento no sábado que trata de traumas de infância e que é o nosso tema hoje mais central, né? Então, quando a gente fala de maternidades e paternidade, do amor ao trauma, pensando sobre como era a paternidade, como é que foi para nós sermos filhos dos nossos pais na nossa geração e como é para uma criança hoje, ou para os nossos filhos e netos serem filhos, né? O que é que mudou nisso tudo? Eu acho que muita coisa ainda permanece, tá? A gente ainda continua sendo uma sociedade muito mal informada sobre o trauma, tem muito pouca informação disponível sobre, ou melhor, me corrigindo, na época que nós éramos crianças, para os nossos pais, tinha muito pouca informação disponível, não só disponível, mas pouca informação descoberta, né? A gente sabe que as neurociências, nos últimos 15 anos deram exponencialmente, assim, nos trazendo realmente muitas informações interessantíssimas, úteis, práticas e extremamente necessárias para pais e mães. E para pessoas que buscam o seu autoconhecimento, porque o trauma, a gente vai falar mais, ele influencia todas as áreas da nossa vida, né? Mas especificamente falando de paternidade e maternidade, o que a gente sabe hoje, pelos estudos e por tudo que se tem aprendido através de pesquisas, é que o inconsciente dos pais, as experiências passadas dos pais, influenciam profundamente a forma como eles maternam e eles paternam, se a gente diz, né? Na forma como você é pai ou mãe, é profundamente influenciado pelas suas experiências anteriores. Então a gente tem uma grande tendência aí a repetir padrões, né? Fazer igual a nossa mãe fazia, igual o nosso pai fazia. Geralmente o que a gente mais detestava que eles fizessem, a gente tende a repetir se não prestarmos atenção, se não buscarmos ajuda, se não fizermos terapia, se não aceitarmos a provocação externa, né? Que geralmente vem se a gente ficar atento, para que a gente possa começar a rever esses padrões. Então, eu sei que é muito complexa essa pergunta que você fez, a gente pode passar 2 horas aqui falando sobre isso, mas eu destacaria aqui para esse início de conversa que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando éramos adolescentes, nossos pais, além de não serem informados, não havia disponibilidade de informação no mercado, na área, né, nas universidades, nos livros, nos autores, nos pesquisadores, não tinha realmente informação. Nos últimos 20 anos, a gente tem informação suficiente, os especialistas dizem assim, a gente poderia parar de fazer pesquisa agora. E tudo que a gente tem, a gente poderia só se dedicar a divulgar e a fazer com que as pessoas compreendam esses ensinamentos e possam colocá-los em prática. Então, eu acho que essa diferença aí já diz muito a respeito do que acontece hoje e do que acontecia no passado. E nos dá esperança, né? Para que a gente possa... A gente tem muitas boas soluções com relação a trauma, com relação à educação, com relação ao olhar para as crianças, né? A gente vive numa sociedade muito ainda discriminatória com relação às crianças. Eu bato sempre nisso. Uma sociedade que entende trauma como tabu, como ser uma coisa pesada e que não se pode falar, né? Então, a minha bandeira política no sentido mesmo disso aqui que a gente está falando
falando é ativismo, né? É política nesse sentido, não política partidária, mas a minha bandeira política e ativista é a favor de uma sociedade mais informada sobre o trauma. Eu acredito que quando a gente conseguir que essa informação ela permeie mais o grande público, a gente vai ter mudanças muito significativas em todas as áreas. Quando você fala isso sobre divulgar, tornar mais acessível, que as pessoas saibam a respeito do trauma, Uhum. você desestigmatiza, né? Você tira o estigma do trauma e faz com que a gente possa compreender que o traumático não necessariamente precisa ser grande, precisa ser tão desastroso como a gente traz no imaginário. Tem traumas, existem eventos traumáticos, situações desastrosas, grandes, mas existem pequenas ações, pequenos movimentos que são traumáticos para uma determinada pessoa, que às vezes não é para outra, e que isso faz com que a gente se permaneça envolvido por isso, né? Perfeito. E isso é muito importante, Léo, porque quando você olha para a criança, você me traz também, veja se eu estou indo correta no que você está trazendo, você olha para a criança, você olha para esses pais também, para essas mães, e para qualquer pessoa que esteja responsável por alguém, né? Por alguém, por alguma criança, olhando essa humanidade, que eu acho que isso é importante. Eu acho que o que tira o tabu e o receio de fazer uma investigação pessoal como essa, de olhar para a sua história e não repetir esses padrões, né, de geração a geração familiares, é a gente ter essa relação de humanizar essas figuras, né? Então, assim, eu posso ter sofrido algo na minha história que se reflete, né, no que eu estou vivendo hoje, e posso causar algo desse tipo em função da minha história. Eu acho que isso é importante também, né? Como é que fica isso para você? Como é que você traz isso? Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa humanizar, né? Eu tenho uma professora de trauma, uma das mais especiais e mais importantes que eu tive, que ela fala que o trauma é o ordinário da vida, né? Porque, por exemplo, para que você cresça e você se desenvolva, para que uma criança ganhe autonomia, ela vai tomar uma queda. Ela vai, durante a vida, a gente vai perder alguém, alguém vai adoecer, a gente vai se deparar com perdas materiais, perdas importantes emocionais. Então, o trauma é o ordinário, é o comum da vida, né? A gente precisa compreender isso até para que a gente aprenda a ter resiliência, a lidar com os problemas quando eles aparecem. Ela diz que o terrível não é o trauma. O nome dela é Liana Neto. O terrível não é o trauma em si. O terrível não é o que nos acontece. O terrível é não conseguirmos sair daquele estado, né? Então, o terrível não é tomar uma queda no parque. O terrível é ter cuidadores que fazem você engolir o choro ou dizem que é uma bobagem aquilo que aconteceu com você. E é mais terrível ainda se isso acontece repetidas vezes nesse cuidador com aquela criança e repetidas vezes ela tem que esconder a própria, que a gente chama de agressividade saudável, né? Essa capacidade que nós temos de gritar e de pedir socorro e de dizer que está doendo e de espernear e de ter um cuidador que vai conter aquilo, não no sentido de reprimir, mas de dar espaço de contenção, de possibilidade que aquilo ali aconteça num ambiente seguro para que eu possa, como criança, ir aprendendo a lidar com esses extravasos de emoções, né? Porque uma criança não tem a capacidade de lidar com as próprias emoções sozinhas, ela não tem uma capacidade de se autorregular, ela precisa de um adulto, né? Então, a origem de muitos dos traumas que a gente não nomeia como traumas, é isso que você está dizendo, né? São fatos que acontecem na vida e que não são nomeados. Eles não são nomeados exatamente porque a gente tem uma ideia de que trauma precisa ser ou físico, ou uma coisa... Se você, por exemplo, tem um acidente de carro, as pessoas geralmente dizem que pode ter se traumatizado. Mas eu sempre dou o exemplo, Alba, de alguns anos atrás, não sei se você viu isso, foi um caso assim que aconteceu na França, e foi um incêndio no prédio,
e uma mulher que estava no terceiro andar com uma criança, um bebezinho de 3 anos de idade, jogou ele do apartamento, os bombeiros estavam embaixo para salvá-lo. Aí eu fico olhando a grande mídia contando essa história, eles contam assim, nada aconteceu com o bebê, ele está bem. Né? Então, o discurso se baseia no físico. Né? Claro que esse bebê não está bem. Né? Claro que ele precisa de cuidados. E aí vem, se a gente pode nomear que uma situação de uma carga de ameaça e de perigo daquele tamanho, para um adulto já seria traumatizante, imagina para um bebê de 3 anos de idade diante de uma situação daquela. Então eu fico assim, eu pego muito esse parâmetro de observar que a grande mídia, que é a responsável para o bem e para o mal, para transmitir informação e para popularizar o conhecimento e o que é importante, faz um bom serviço em alguns aspectos já, e é completamente ignorante com relação a isso. Então, se você diz que uma criança que foi jogada do terceiro andar de um prédio está bem, porque ela não teve nenhum arranhão e está tudo bem com a criança, né? Ou, por exemplo, que uma mãe, foi uma outra notícia que eu vi, que perdeu, uma mãe tinha perdido um bebê, tinha alguma coisa que tornava isso uma notícia no seu detalhe, mas que a mãe, depois da perda do bebê, estava passando bem, muito obrigado. Nenhuma mulher que perde o bebê, você pode imediatamente dizer que ela está super bem e você restringir esse olhar dessa maneira, sabe? Claro que ela pode até ficar bem, né? Aí a gente fala assim, eu sempre gosto de comparar essa experiência do trauma, dessa coisa da importância da gente falar sobre isso e termos uma sociedade mais informada sobre o trauma, com esse termo do racismo estrutural. Esse termo estrutural indica que está tão na estrutura que o racismo passa despercebido e a gente acaba não nomeando. O machismo estrutural. Então, ainda bem que isso hoje, por exemplo, isso ganhou um certo destaque na grande mídia, as pessoas falam sobre isso, ainda tem muita coisa para mudar, mas muita coisa já está sendo percebida, já está vindo à tona, está sendo discutida, aí do jeito que a gente consegue fazer como humanos. Mas eu não vejo esse olhar para um assunto tão importante quanto é o trauma. Então eu digo que a gente vive numa sociedade estruturalmente traumatizada e ninguém fala sobre isso, ninguém nomeia isso, né? Tudo que não pode ser, tudo que não é nomeado não pode ser cuidado, né? Essa é uma máxima, porque eu só posso cuidar de algo se eu tenho um diagnóstico, se eu tenho um nome para que eu possa direcionar minha atenção e fazer algo a respeito disso, né? Então, eu acho que o nosso primeiro passo é começar por aí, começar a ter encontros como esse, em que a gente nomeia, em que a gente derruba mitos, porque somos muito ignorantes, né? Até 5 anos atrás, eu estava nesse bojo aí de pessoas que vão dizer o bebezinho está bem, né? E ignorar tudo que está passando ali no campo emocional dele, né? Uhum. E quando você traz essa imagem, eu fico com a imagem dessa pessoa, dessa mulher jogando, a gente também precisa entender que nem todo trauma ele é consciente e intencional, né? Mas essa criança passou por um processo, essa mulher provavelmente estava, o que ela tinha de recurso de sobrevivência era jogar aquela criança. Mas o fato, a atenção em si está nesse cair, nesse ser jogado, né? Isso. Porque senão a gente Exatamente. fica Exatamente. com o olhar no causador, na responsabilização e continua no que a gente poderia chamar de continuar ali naquele lugar que você trouxe e falou agora. A gente podia chamar de choque? Continua no choque? Sim, é um trauma de choque. Sim, sim, sim. A criança viveu com certeza um trauma de choque. E aí eu puxo um fio para a gente continuar desmistificando um pouco o trauma, que eu acho que é interessante, a maternidade, a paternidade, inclusive, que o trauma não é causado pelo evento em si. Ele é causado pelo que acontece dentro de nós durante e depois do evento. Então eu estou dizendo, eu posso até estar errado em dizer que a criança, criticando essa fala, né, do pessoal. Mas, por exemplo, se essa criança ela é recebida pelos pais ali embaixo, ou se tem uma pessoa bondosa que a recebe e que entende, que deixa que ela chore, que acolhe ela, as chances
dela desenvolver uma traumatização, que seria o ficar presa nessa resposta do choque que não é liberada pelo sistema nervoso, diminuem drasticamente, né? Então, é, é errado dizer que todo evento catastrófico é necessariamente traumatizante, porque a gente tem os preditores do trauma. Um preditor é a idade, quanto mais novo, quanto mais precocemente ele acontece, maior a chance de haver uma traumatização. Um outro preditor importantíssimo é o vínculo de segurança que você tem com as pessoas ao seu redor depois do evento, né? Se acontece algo e você é protegido. Né? Existem estudos, por exemplo, que mostram que mulheres que estão atravessando, por exemplo, tendo câncer de mama, 50% delas, as mulheres, a chance de uma mulher não ter um agravamento de uma situação dessa aumenta em 50% se ela tiver uma rede de apoio, por exemplo. Então, a importância do vínculo, da segurança que o vínculo está, tudo isso são o que a gente chama de amortecedores para o trauma, né? Então, não é o evento. Então, eu até me corrijo aqui, mas acho que como exemplo foi bom assim. Mas pode ser, se essa criança foi muito bem acolhida, mas aí fica uma coisa, né, Alba? Porque se eu conheço, se eu sou informado sobre o trauma e sei e olho para essa criança e digo assim, ela está bem fisicamente, mas pode ter um trauma emocional aí. Eu vou me dispor a cuidar dela de uma forma muito especial nos próximos dias. E se eu ignoro isso, eu vou deixá-la e vou olhar e dizer assim, não, se ela não teve nenhum arranhão, não tenho com o que me preocupar. Não bateu a cabeça, não tem um arranhão, foi no médico, fez uma tomografia, fez um raio-x, não tem nenhum osso quebrado? Necessariamente, Sim. mas não necessariamente. Né? E aí isso impede os cuidados pós-trauma, pós-evento, né? que é mais importante do que, ou melhor, é tão importante quanto aquele amortecedor que os bombeiros colocam, o colchão que o bombeiro coloca. É um outro colchão que a gente precisa colocar, entende? Então é por aí. Além desse. Porque existem sensações, né? Existem sensações. Eu gostei dessa imagem. Não, eu gostei dessa imagem porque ela traz, quando a gente fala de uma queda livre, uma queda, existem sensações físicas. Não existe um arranhão físico, mas existe uma sensação. Sim, né? a sensação. Existem sentimentos que a gente entra num choque do inesperado. E precisam depois de uma descarga. E saber que isso é necessário, se a gente entende isso, a gente pode aguardar essa descarga, né? Perfeito. Para que essa pessoa se recupere, é bem normal mesmo, né? Se recupere daquilo fisicamente, nessa descarga sensorial, se recupere emocionalmente, mentalmente. São camadas, né? Perfeito. Várias camadas que precisam ser observadas. E aí, às vezes você vê uma pessoa chacoalhando e fazendo essa descarga, e aí aponta o dedo, você quer conter a pessoa ali naquele momento, aí conter mesmo no sentido de pará-la, se preocupado com alguma coisa. Então, tem que ter. Então a gente precisa ter, e é impressionante, porque os próprios médicos, paramédicos no local, eles não têm conhecimento de trauma. Nesse sentido. Eles entendem de traumatologia. Se o cara quebrar a cabeça, eles são maravilhosos. Vai no HGE em Salvador, Hospital Geral do Estado, para quem não sabe, que é referência em trauma, mas é em traumatologia, em quebrou o braço, se queimou, eles são excelentes. Agora, a parte emocional e a parte fisiológica, que é do funcionamento do corpo, que é essa descarga que você está falando aí, não. Né? E quando a gente fala em maternidade e paternidades, o cuidado às crianças, isso é matéria 101, é matéria básica para qualquer pai, qualquer mãe saber lidar com esses, não só com os traumas de choque, né, fazendo a distinção aqui para as pessoas terem mais clareza, que a gente tem o trauma de choque, que é como uma queda, né, aí a gente chama de traumas de alta velocidade, são eventos repentinos que acontecem, onde você viveu um enchente, um incêndio, um assalto, uma violência, né? Isso aí a gente vai tratar como eventos episódicos. É um episódio que pode deixar marcas na sua vida pro resto da vida, caso você não faça o tratamento necessário, né? Se ali ficou uma traumatização. Peter Levine,
que é o criador de uma técnica chamada experiência somática, ele é maravilhoso, ele trabalhou, por exemplo, muito com veteranos de guerra, e ainda trabalha, né? Então, durante muitos anos, ele lá nos Estados Unidos, ele é americano, tratando esse pessoal que veio do Afeganistão, do Iraque, etc. Que tinha ali um quadro, o TEPT, né, que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, que apresenta uma série de sintomas muito mal compreendidos durante muito tempo, chamavam até de neurose de guerra, não existia tratamento para isso, e hoje o Peter Levine tem um modelo que é absolutamente incrível. Então a gente tem esses traumas de choque que interessam pais e mães, mas temos também os estudos em traumas de desenvolvimento, que são o que a gente chama de traumas da relação, principalmente na relação ali do cuidador. Quando eu falo cuidador, eu já abranjo pai, mãe, professor, os adultos que estão com criança. Eu gosto desse nome cuidador, né? Porque não fica o peso na mãe, a mãe isso, a mãe aquilo, não. Todos que estão ao redor da criança, com uma importância especial pela mãe, porque ela gesta, tem a questão biológica ali que é muito importante, mas todos têm a responsabilidade pelo bebê. Então a gente tem o trauma de desenvolvimento, que é um estudo em relação a esses traumas que podem acontecer durante a infância na relação com os cuidadores. E esses aí, Alba, se o trauma de choque, pelo menos a gente tem um aspecto físico, que você pode se preocupar ali, né, se acontecer alguma coisa, já o trauma de desenvolvimento passa-se batido pelo trauma de desenvolvimento, né? Por exemplo, a não ser que sejam traumas como de abusos, por exemplo, abuso sexual, violência na família, isso aí a gente tem bastante clareza que uma criança se traumatiza presenciando isso. Mas sabe um trauma que é mais significativo, mais importante até em termos de efeitos nocivos na criança e que nunca é falado, é o trauma de negligência, né? Que é exatamente uma criança, por exemplo, que nasce e a mãe tem uma depressão pós-parto e não consegue colocar ela no colo, não dá atenção, aí o pai está ausente, ou deixa a criança chorando no berço durante muitas horas, né? Ou crianças que nascem em famílias em que, às vezes, nasce e os pais entregam logo para um babá cuidar, né? E partem para o trabalho. Tem pessoas que vão dizer assim, antes dos 4 meses eu já quero estar trabalhando, porque a vida é trabalho, a gente sabe que tem esse tipo de coisa, né? E mães, muitas vezes, ali desconectadas no momento, pais desconectados, então tudo isso, desconectados, e vale dizer aqui, até eu tenho muito cuidado quando a gente fala de pais e mães, porque esses pais e essas mães foram filhos também, né? A gente não pode esquecer. Então, eu nunca vi na minha história aqui como terapeuta, história de vida, nenhum pai nem uma mãe que procurasse alguém para dizer assim, o que é que eu posso fazer de pior para os meus filhos? Eles estão sempre querendo fazer o melhor. Nem sempre é possível, porque se eles não tiverem, eles não vão ter para dar, né? Então, existe também existe muito um olhar muito julgador em relação a certas mulheres. Aí eu falo das mulheres especificamente que não conseguem muitas vezes amamentar ou não conseguem estar ali presente para os seus filhos da maneira como se imagina que ela deveria estar, né? Essa ideia que se tem. E muitas mulheres se sentindo absurdamente culpadas, já que a gente está falando aqui para as mulheres, né? Culpadas por não conseguirem oferecer aos seus filhos o que essa idealização da maternidade colocou aí no papel como sendo algo que todas deveriam alcançar da mesma maneira, né? E aí eu estou aqui para dizer que não. Aqui, meu celular está acabando a bateria. Cada mãe é uma mãe, cada pai é um pai, e cada um de nós tem uma própria história cujos efeitos estão ainda na forma como a gente lida, e principalmente na forma como a gente lida com os nossos filhos, né? Então, eu não posso dizer assim a uma mãe, a um pai, não se sinta culpado, porque afinal de contas, não se deve dizer a ninguém que não sinta algo, né? Mas observe a sua culpa dentro de um contexto, e observe se você não está sendo talvez muito duro, muito dura consigo mesmo, dado o seu contexto, a sua história, de onde você veio, o que aconteceu com você na infância, né? E hoje a neurociência mostra que se você acertar 30% das vezes com seus filhos, já está tudo bem. Você tem uma chance de errar 7 vezes, né? De 10. E quando errar, você ainda tem uma chance de fazer o que eles chamam de reparação.
Você tem um problema lá, você grita com seu filho, aí diz, poxa, não deveria ter gritado, já tem essa consciência, mas o impulso veio, o animal dentro de você apareceu lá. Se você for lá e disser para os seus filhos, olha, mamãe gritou com você e eu sinto muito que eu tenha feito isso. Não tem nada a ver com você, que eu estava tão preocupado com as coisas de trabalho. Eu sinto muito, eu vou fazer o possível para que isso não se repita. Você consegue fazer isso? Não sei se a Alba está congelada aí, congelou um pouco. Tá me ouvindo, Alba? Não, eu estou prestando atenção em Ah, tá. você. Não, congelada porque começou a aparecer o círculozinho ao redor. Eu estou vendo sua Ah, concentração. foi? Foi. Além de você estar literalmente congelada por causa da internet. Então a gente tem a boa notícia para os pais e para as mães é que tem o reparo, a possibilidade do reparo, né? E, e ainda digo a vocês que uma criança que convive com pais e mães imperfeitos, como todos os pais e mães são, né? A gente espera que eles sejam, que perfeição é fim de caminho. Diga-se, não é uma ótima notícia saber que pode existir a reparação, e a notícia ainda melhora, porque crianças que convivem com pais e mães, que reparam os seus erros, que pedem desculpas, que admitem, eles se tornam muito mais resilientes e muito mais capazes de, primeiro, de estarem abertos para cometer os seus próprios erros, né? Porque sem cometer erro, a gente congela na vida. A gente precisa cometer erro, a gente precisa da vulnerabilidade, né? Então, o que esses pais, na realidade, estão dando de grande lição para os seus filhos quando eles fazem um reparo, além de acalmá-los e de trazê-los de volta para o estado de segurança, é a grande lição de que você pode errar. E você pode manter a dignidade de si mesmo e do outro na medida em que você assume que errou e pede desculpas. Não tem nenhum erro nisso, muito pelo contrário, né? E aí você vai ver crianças que vão se tornar adultos que vão estar aptos à vulnerabilidade, a arriscar, e que quando erram, são capazes de pedir desculpa, de dar um passo atrás, de se reconciliar com pessoas que eventualmente cheguem na vida deles e causem algum tipo de desafio, né? Aí acaba se Quando tornando você tudo fala, muito mais rico. quando você fala isso, Léo, para mim, é, eu acho que é importante que a gente também diferencie, né? Você já trouxe a humanidade dos pais com relação às crianças, porque nós fomos crianças, nós temos uma história também que passou por traumas, né? Eu estou fazendo só um aparatozinho para quem está entrando agora. Que trauma não necessariamente são grandes eventos, somente, necessariamente não, somente grandes eventos e desastrosos, mas a gente tem pequenos eventos, o ordinário, o comum, o cotidiano pode ser Sim, traumático, né? Existem diferentes tipos de traumas e, portanto, diferentes instrumentos ou abordagens ou formas de dar continência e de descongelar, de sair do choque, de liberar, né? Psicologicamente, fisicamente. E você está trazendo para mim, quando você fala do, do vínculo, da importância do vínculo amoroso e que é preciso um reconhecimento das limitações da gente. Então, o que você está falando para mim é que limite é diferente, limite não tem nada a ver com trauma. Eu acho que isso não, é importante, porque senão a gente cai num outro extremo, né? perfeito. Numa tirania que, né? Eu acho que isso é muito importante, acalma muito o coração de quem cuida. Sim, sim. O limite é um lugar de segurança. O limite é um lugar seguro. Tem limite, tem trauma. O trauma pode acontecer. Se você vai a um parque e não consegue estabelecer o limite, o perímetro onde seu filho de 5 anos de idade pode andar de bicicleta, ele vai cair num lago, ele vai bater numa cerca, algo pode vir a acontecer com ele. Então é importante o limite, né? É importante que eu defina as fronteiras físicas, as fronteiras emocionais, né? Porque, sabe, o trauma de
desenvolvimento, que esse é o trauma da relação, ele surge exatamente da dificuldade da criança e aprendendo sobre limites, principalmente o limite entre ela e os cuidadores, né? É aquela velha história, quem sou eu e quem é a minha mãe, né? Então, quando esses limites eles ficam muito fundidos e sem o que a gente chama de diferenciação, né? Porque quando a gente está na barriga da nossa mãe, não tem diferenciação, né? Nós somos a mãe e a mãe é o bebê, né? Quando o bebê nasce, ainda alguns autores ainda vão chamar de uma gravidez extrauterina, né? Então ainda não há uma diferenciação, porque o bebê ele precisa da mãe, ele precisa do córtex da mãe, dessa parte pensante, ele precisa da mãe para alimentá-lo, ele precisa da mãe para limpá-lo, ele precisa da mãe para regulá-lo quando ele sente emoções muito fortes. Então não há limite naquele relacionamento. Um é o outro, né? Então você não pode conceber a ideia de um bebê sem a mãe. Essa é uma ideia que não cabe no nosso cérebro. Se você vira um bebê no meio da rua, você vai imediatamente dizer ele está em risco de vida, né? Ele vai morrer em algumas horas se o cuidador não estiver ali. Então nós somos seres da relação. E a relação, ela é saudável na vida adulta e no desenvolvimento, a partir do momento que a criança começa a ganhar músculos, a ganhar pernas e braços, e consegue andar, e consegue vocalizar e falar o que ele precisa, a gente diz que simbolicamente o primeiro passo da criança é na direção oposta da mãe, né? Então a mãe simbólica, essa cuidadora, que também é o pai, né? Dessa função materna, por assim dizer, né? Que é a função do cuidar. Então, o caminho dela é para o mais distante que ela dá conta em relação à mãe. Ela vai mesmo em direção ao mundo, né? Então, tem a vida que é a mãe e o mundo que é representado aí. A gente chama dessa fase patriarcal, né? A fase em que imperam os músculos, que impera o desenvolvimento de uma agressividade que a gente espera que seja uma agressividade saudável dentro do vínculo, com a criança sabendo que ela continua tendo uma base segura para a qual ela pode voltar, mas ela vai precisar de cuidadores nesse movimento de ir para a vida que sejam sábios, que sejam gentis, que sejam cuidadosos, e que indiquem para ela e estabeleçam, se preciso for, com firmeza, os limites. Daqui você não vai. Não, 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 não. Encostar aqui nesse precipício, de jeito nenhum. Se for necessário, eu grito e você não vai. E te puxo com força. Então, o cuidador precisa, desde a sensibilidade da gentileza, quando é uma queda no parque, a assertividade para proteger a vida mesmo da criança. Então, ela precisa disso tudo. E é aí que vão se criando os limites, né? Porque a criança deseja isso, ela quer ir para o mundo, ela quer usar as próprias pernas. Mas se os cuidadores não permitirem e ficarem ainda muito fusionados, exatamente por questões pessoais de infância, porque uma mãe e um pai que não conseguem liberar o filho para o mundo, por medo do que possa acontecer com eles, assim, na maioria das vezes, se você for investigar a vida desses pais, eles viveram um grande trauma lá atrás e temem que os filhos vivenciem a mesma experiência que eles viveram, e isso aí congela os pais. E aí não existem limites, né? Então, quando a gente fala assim, uma criança que não tem limite, uma criança basicamente que não se distingue em relação aos pais, que não sabe o que é ela, o que é os pais, como diferenciar isso, né? Que não cresce, a gente vai ter pessoas com 40 anos ainda no colo da mamãe, né? Outro dia eu estava vendo um memezinho de uma senhora já com filho, assim, como se ele fosse um marsupial, assim, na frente de uma bolsa. Aí ela falando para uma outra mulher cuidando de um bebê, uma mãe cuidando assim, cuidado para não deixar que fique muito confortável. O cara já estava lá envelhecendo, ainda no colo da mãe, né? Ela deixou muito confortável, né? Não teve realmente a capacidade de liberá-lo para o mundo. E aí, nessas horas, o limite não existe, né? E o limite é exatamente o que separa, mas é o que permite também que o relacionamento aconteça, né? Se eu tenho aqui o meu terreno e tem uma cerca separando o terreno do vizinho com o meu, é exatamente essa cerca
que é o nosso ponto de contato. É o que permite que o nosso relacionamento possa florescer em segurança, né? Que a gente Então, se encontre bem, é onde a gente se né? Que a encontra. gente possa conversar, Isso. É onde possa eu ser digo a você, convidado. isso, é onde eu posso dizer a você, pode ultrapassar o limite que eu te recebo aqui. Você só pode ultrapassar o limite porque reconhecemos que há uma cerca. Então a gente pode se relacionar bem por isso. Então é o ponto de contato e é também o ponto que separa, né? Temos que administrar com sabedoria essa contradição aparente, né? De separar e, ao mesmo tempo, promover o contato, que é bem contraditório. Eu percebo você falando de dessa função materna, dessa função paterna, né, que pode estar presente em qualquer cuidador, Isso, independentemente de gênero, se é pai e mãe biológico ou não, perfeito, é aquela pessoa que está nessa relação de cuidado e de formação dessa nova pessoa que está surgindo, né? perfeito. Nesse lugar. E isso é muito importante porque você está tocando num ponto, já que esse é o Círculo Flor de Lis, e a gente tem um compromisso com temáticas que são importantes para que a gente se olhe também como a gente, nós mulheres, estamos no mundo, queremos um mundo para a gente, mas a gente precisa também refletir a respeito de como que a gente está nesse mundo. Isso é muito importante porque muitas vezes, quando você traz essa marsupial aí, esse Cortou algo. lugar Não estou te delicado ouvindo da mãe. mais. Cortou? Cortou? Oh, não, não faça não. Por favor, Repete aí. não Você falou faça que isso é muito isso, internet. importante. Você voltou agora a me escutar? Voltei, sim, agora sim. Gente, eu não sei mais o que eu faço com essa internet. Mas estamos indo bem, Porque já estamos tá. indo bem. Mas vamos lá. Então, isso é muito importante para as mulheres, porque existe uma idealização desse lugar da mãe, né? E isso impede essa passagem desse estado fusional para um estado, para o reconhecimento do outro. E isso tem a ver, eu estou puxando a brasa para minha sardinha, tá? A gente não pode perder a chance. Isso tem a ver com a liberação da mulher, com o reconhecimento de outros papéis Isso, e de liberar esse filho para outros isso. cuidados, Aham, né? Incluir isso. os homens nisso, Perfeito. incluir. Então, tem uma dimensão enorme isso que você está falando. Então, não Isso, é só com certeza. importante, você não está só cuidando da criança, mas você está cuidando de um sistema, Perfeito. É. né? E de uma nova geração, né? Voltando lá ao nosso ponto de origem, que a gente falou dessa nova geração, porque esses entendimentos da neurociência trazem isso aí que pessoalmente, para mim, resolveu muita coisa interna. Eu deixar, hoje, quando eu falo de mãe e pai, eu tenho preferido falar de função materna e função paterna, né? Porque aí essa Sim. função materna e função paterna podem ser exercidas pelos dois, inclusive dois homens, duas mulheres, uma mulher que resolveu ter um filho sem um homem, um homem que resolveu ter um filho sem uma mulher, um tio que está criando um filho, um professor em sala de aula que está ali responsável pela criança durante 5 horas por dia. Então, a função materna, para a gente deixar aqui claro, aí eu não vou, sabe, Alba, eu não vou para a biologia, eu não vou lá para o gênero. Isso não é uma questão de gênero. Isso não tem a ver com o cuidador, tem a ver com o gênero do cuidador. Isso tem a ver com a função que esse cuidador vai desempenhar, né? Então, é, um, um pai vai ao parque com a filha. Então, ele senta num banco e diz para a filha assim:
você pode brincar nesse perímetro aqui. Quando ele diz, você pode brincar nesse perímetro aqui, ele está usando função paterna, que é a função do limite, né? Da autoridade, do estar no mundo, do se precaver com relação aos perigos do mundo. Isso é da energia masculina, não é do homem, é do masculino em nós, né? Do falo, do que vai para fora, né? Bem, aí essa criança vai brincar, ele fica observando ali, função paterna, e ela chora, porque ela tomou uma queda. Ele se levanta e dá um colo para ela, função materna. É o pai que está exercendo, não está exercendo a função que a mãe deveria estar ali fazendo isso. A gente não estou falando disso, estou falando que é o mesmo pai, o mesmo ser humano, exercendo funções diferentes. E por que essas funções elas precisam estar presentes? Porque a criança, para se desenvolver, ela precisa sair. Aí a gente pode imaginar um círculo, que a gente chama de círculo da segurança. Ela sai de uma base segura, função materna, base segura é função materna, é interno, é conexão, é amor, é colo, isso é função materna, que pode ser dado por qualquer pessoa para a criança. E ela vai para o mundo e lá ela precisa de um cuidador que esteja empenhado nessa função paterna. E ela precisa saber, muito importante aqui, que quando ela está no mundo, né, desenvolvendo suas novas habilidades, sua autonomia, para que ela esteja bem no mundo, ela precisa ter a certeza de que, se algo acontecer no mundo, ela pode voltar para aquele cuidador, e esse cuidador precisa ser capaz de oferecer para ela função materna, né? Um cuidado relacionado a funções maternas. Então, isso vai deixar qualquer criança saudável. Não tem nada, assim, quando a gente começa a discutir se a criança que foi criada por dois homens vai ser isso, vai ser aquilo, vai faltar isso, vai faltar aquilo, nada. Só se esses dois homens, como duas mulheres ou como um homem e uma mulher, não conseguirem oferecer essas duas energias, esses dois movimentos, essas duas funções, de forma consistente para a criança, né? Inclusive trocando de papéis, né? Trocando. Uma hora eu posso estar aqui na função materna, outra hora é você que vai estar na função materna. E vice-versa, né? Para que a criança tenha essa diversidade de cuidado, de atenção para o que ela necessita. O foco é na criança. A gente precisa parar de focar no cuidador no sentido de quem deveria estar fazendo tal coisa. Não. Eu vou estar fazendo o que a criança precisa naquele momento, dentro dessas funções, né? Isso é muito importante que você está trazendo, para que a gente perceba, quando a gente está no momento de reflexão, na investigação pessoal, né? Eu costumo dizer no consultório para as pessoas que, assim, decidir, hoje existe uma possibilidade de decidir trazer alguém ao mundo, e existem diversas formas de trazer alguém ao mundo, né? Isso implica num comprometimento, que o primeiro comprometimento é um ato reflexivo. Quem sou eu nessa história? Como é que eu estou nessa história? Então, necessariamente, mulheres podem, não necessariamente mulheres são seres maternais. Não necessariamente homens são seres paternais. Isso tá misturado, está diluído, né? É cada história de cada indivíduo. Isso é muito importante, porque a gente precisa olhar para as diversas famílias que existem, os diversos agrupamentos familiares que existem, e para as conjugalidades, né? Porque para a gente incluir isso, quando você fala de alternar esses papéis, o quanto que é importante para a saúde da criança, daquele ser que está começando, e para a nossa saúde, é importante que a gente alterne esses papéis, que a gente não fique fixado numa forma de agir. Ou sempre maternal, eu só acolho, eu só nutro, eu só cuido e só digo sim, ou eu só digo não, eu só impulsiono,
eu só dou limites, eu não consigo sentir, Isso. né? Nem o sentimento e nem as sensações. Então, isso é muito importante, é um trabalho que a gente, como adulto, Isso. você vê isso no seu atendimento, eu vejo isso no atendimento, a importância que isso tem para que a gente reaprenda, quando a gente se desconecta disso, lá na infância, a gente reaprenda esse trânsito, né? Isso. Então, isso é Aham. muito importante. Isso é muito importante e É, minimiza muitas possibilidades de trauma, né? O que mais você sim. teria para trazer para a gente? Com relação a isso, só para a gente ter atenção que muitos de nós, quando a gente fala de trauma, muitas vezes a gente ficou com pendências em algumas dessas fases, né? Porque se a gente for olhar em termos de fases de desenvolvimento, existe um trabalho autoral de Liana Neto, que você fez até assim quando eu mencionei, que foi minha professora recentemente, ela faz um trabalho lindo de trauma de desenvolvimento, ela traz que tem a função matriarcal, a função patriarcal, a alteridade que tem aí com os 30 anos de idade, que é o que é 30, 40 anos, né, que é o reconhecimento do outro, quando você sai desse inconsciente coletivo e começa a fazer seus próprios movimentos, tomar suas próprias decisões, você lida com o contraditório da vida. Então, algumas pessoas buscam terapia e elas estão nessa fase da alteridade, mas ainda estão com pendências lá na fase matriarcal. Por exemplo, quando numa relação conjugal, o casal, vamos supor que um deles está brigando ali muito, dizendo que não é atendido, que não é visto, que não se sente amado, não se sente é, visto pelo parceiro, aí você muitas vezes pergunta, e o que é que você gostaria que ele fizesse para que você se sentisse bem nesse relacionamento? O que ele faria para mostrar que ele vê você? O que é que você precisa de fato? Aí a pessoa fica aquele cri, 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 não sabe, né? Então, muitas vezes, essa fase matriarcal, que é a fase da necessidade. Por que a necessidade? Porque o bebê, ele não sabe o que ele precisa, e é natural que ele não saiba. Quem precisa saber é a mãe, é o cuidador, aqui é a mãe, o cuidador, a cuidadora, que precisa estar em Doando. sintonia com aquele bebê, na função materna, para oferecer a ele o que ele precisa. Então, se ele chora, ele precisa talvez de colo. Se ele está com fome, ele precisa de mamadeira. Se ele está sujo, ele precisa de higiene. Né? Então, muitos cuidadores ficam perdidos nesse movimento. Então, se os meus cuidadores não foram capazes de perceber as minhas necessidades e atendê-las dentro de um tempo hábil e com um certo grau de precisão para o que eu necessito, é possível que na vida adulta eu me torne uma pessoa que não consigo reconhecer minhas necessidades, que não consigo reconhecer, por exemplo, se eu estou com fome, se eu estou cansado, por que eu estou irritado, né? Porque tudo isso a gente aprende na relação lá com os nossos cuidadores ou na terapia. Então, se você vai ter um filho e você não teve essa fase matriarcal bem resolvida, as coisas não ficaram muito organizadas para você, ou se não ficaram muito organizadas na fase patriarcal, que é a fase do não, é a fase do limite, é a fase da autonomia, né? É a fase em que eu posso me colocar em meus próprios pés, minhas próprias pernas e ir atrás das minhas conquistas. Então, você vai receber clientes também que têm muitas dificuldades nesse movimento de ir para a vida, de conseguir realizar seus próprios desejos, de começar um projeto e ir até o final, tudo isso. Então, a gente também pode olhar para o trauma de desenvolvimento sob esse aspecto. Então, às vezes a gente vai receber pessoas adultas e identificar, ó, claramente aqui, isso aqui é função materna, que não se resolveu na vida dessa pessoa. A atenção para isso é importante, porque quando a gente fala de maternidade, se a função materna não foi resolvida na minha infância, é muito possível que eu também não consiga. Porque, olha, se eu não consigo reconhecer as minhas necessidades, por exemplo, ou se eu não consigo ter coragem de ir para o mundo sob as minhas próprias pernas, como é que vai ser na hora que o meu filho tiver as necessidades e ele não puder expressar e dizer claramente o que ele precisa? Eu preciso, de fato, estar numa sintonia com ele para que eu possa perceber essa necessidade. Ou o que vai acontecer quando esse menino for para a escola, por exemplo? Como é que eu vou me portar quando eu vir o meu filho nas pernas dele, indo para a escola, se eu não vivi essa experiência patriarcal, né, como a gente chama, da função paterna, em sua plenitude, né? Então,
eu gosto dessa diferenciação, e vi que você gostou também, não apenas para tirar esse peso, ou distinguir esses papéis, até sairmos um pouco dos gêneros, né? E isso ajuda até no preconceito que muitas pessoas têm. E a ciência hoje apoia isso aqui que eu estou te falando, é ciência pura, é pesquisa, não tem problema nenhum para uma criança ser cuidada por 2 homens ou 2 mulheres, ou uma mulher solteira, contanto que essas funções estejam presentes. Então, isso não é importante apenas por isso, mas também porque nos dá um mapa do nosso percurso e de onde na nossa trajetória de vida talvez tenham ficado pendências, né? Que serão fundamentais, será fundamental que a gente compreenda essas pendências e trabalhe essas pendências para que a gente possa exercer as maternidades e as paternidades, essas funções todas envolvidas nesse processo de cuidar do outro, né, de cuidar de uma criança, principalmente, de forma mais informada, né, de forma mais consistente e com mais aproveitamento, com mais resultados. Me diz uma coisa, Léo, é possível trauma na vida adulta? Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, uma perda, né? Você perder por exemplo, agora, vamos dar um exemplo bem atual. Eu estava ouvindo agora um podcast com o Roberto de Carvalho, né? O marido de Rita Lee, o viúvo. É importante que ele tenha amparo nesse momento, porque foi uma perda bastante significativa. Além de tudo, ouça um podcast, viu, gente, que fala desse livro dela novo, que é outra autobiografia, que ela vai relatar todo o processo dela com câncer. E eu estava ouvindo agora, antes de falar aqui com você, e fiquei pensando nisso, né? Eu acredito que talvez ele esteja tendo um apoio terapêutico, alguém ali do lado dele, aí tem toda uma rede de apoio que precisa estar ao lado para ajudá-lo a viver o luto. Mas é interessante, só para você, para exemplificar melhor ainda, ele conta que ele perdeu a mãe de câncer. Ele não fala essa palavra, ele não usa a palavra câncer. A minha mãe morreu dessa doença quando eu tinha 5 anos de idade. E ele falou para mim, a morte dela, de Rita Lee, e todo o processo que ela passou nos últimos 2 anos, foi um revival da minha experiência, uma reatuação do trauma. Ou ele entrou de vez e retraumatiza, se ele tiver apoio, ou aquela experiência serve para ele ressignificar. Não no sentido apenas mental, mas no corpo, na experiência de poder fechar um ciclo, poder chorar pela morte de Rita Lee, como talvez ele não tenha podido chorar pela morte da mãe dele, né? Ver o sofrimento a partir de uma perspectiva adulta, tendo os filhos ao lado, tendo uma rede de apoio que certamente ele tem. Então, se isso não acontece, ele pode traumatizar, retraumatizar, ou pode traumatizar, né? Um adulto pode sofrer um acidente de carro, pode vir a ser violentado, violentada, e isso vai causar um trauma, né? Ou uma traumatização. Então, sim, na vida adulta podemos sim, com certeza. E é importante quando você fala de como que a gente precisa estar atento, que mesmo na vida adulta, a gente pode ter eventos ou situações que a gente chama de regredir, né? E a gente regride para aquela fase lá e a gente se torna meio órfão na vida adulta. Sim. Por isso que a gente precisa de outros recursos, de construir nova maternagem, nova paternagem, até que a gente possa sair desse que você está trazendo de Carvalho. Exatamente. Exatamente. Lembra isso. Exatamente. Né? E podem ser também eventos novos. Podem ser também eventos novos. Né? Puramente novos que aconteçam e que a gente precise desse Com certeza. Você pode, depois de um acidente de carro, começar a desenvolver uma síndrome de pânico, né? Ou desenvolver um transtorno ansioso, né? Ou você ir fazer uma prova, um concurso, ou uma entrevista, e você receber uma carga de emoção e não conseguir se portar ali de alguma maneira, ou ser agredido e tal. Tudo isso pode sim traumatizar uma pessoa, né? Com certeza. Com certeza. Daí a importância de, junto com o tratamento medicamentoso,
eventualmente, um tratamento medicamentoso, a, a, a terapia, né? Isso, A com certeza. terapia, ou todos os instrumentos que ajudam a gente a interiorizar, né? E falando Léo, nisso, me fale então. eu quero aproveitar e convidar as pessoas que estão aqui Era presentes. isso que eu ia falar agora. Ótimo, estamos em sintonia. A gente vai ter no próximo sábado, agora depois de amanhã, um encontro chamado Imersão Registros de Infância, em que a gente vai trabalhar durante 6 horas, de 9 da manhã às 17 horas, esse tema dos registros. O que são os registros? Essas marcas que ficam no nosso corpo mesmo, a partir de eventos especificamente da infância. A gente nem mencionou isso aqui, mas a gente tem uma coisa que diz assim: eu não lembro da minha infância, ou eu tive uma infância feliz, ou o que eu lembro só é coisa legal. Pode até ser verdade, mas a gente é seletivo, a nossa memória é seletiva, né? E nem tudo que aconteceu conosco aconteceu em períodos verbais, em períodos que a gente tinha acesso à linguagem. Por exemplo, se sua mãe viveu um trauma grávida de você, é possível que, não é possível não, certamente você viveu o trauma junto com ela, né? E hoje a gente sabe que muito do que acontece nos nossos relacionamentos atuais são uma resposta incompleta, né, para um evento do passado. Então, no nosso encontro de sábado, a gente vai focar nesse aspecto do trauma de infância, daquele que você não lembra. A gente vai para o corpo, a gente vai para as memórias que a gente chama de memórias implícitas. As memórias que foram construídas quando muitas vezes ainda não tínhamos acesso ao verbo, à palavra. E que, portanto, numa terapia falada apenas, esses traumas eles não tem como a gente ir neles, porque eles não estão na linguagem, eles estão no sentir, né? Então, a terapia falada é extremamente útil, necessária, importante, ela só nos leva até um certo ponto, né? Porque, ora, se eu estava no ventre da minha mãe e aconteceu um trauma, eu não tenho acesso a falar sobre isso. Então, o meu corpo precisa falar, né? Então, essa é a nossa proposta no sábado, que a gente possa estar juntos para olharmos para esses registros com boas técnicas, com muita segurança, com muito cuidado, numa rede gostosa. A turma ainda temos 2 vagas, a turma está praticamente fechada. Então, um grupo de pessoas muitíssimo interessadas, então é super gostoso o trabalho e está todo mundo convidado. Basta me seguir aí no Instituto Alegria, tem um link na bio, e aí você pode clicar no link e fazer sua inscrição e entender melhor o processo. E falar comigo também, caso precise, eu explico direitinho. Isso é muito importante que você está falando. Eu tenho é um pequeno relato, né? Isso aí, eu posso trazer isso dessa forma, assim, que às vezes a criança é numa fase tão precoce que ela tem às vezes uma imagem, como por exemplo, um par de calças. E isso Bom? dentro do processo terapêutico, um par de calças, Uhum. né? Do joelho para cá. E é uma imagem, chega uma imagem, mas sem uma linguagem, sem um repertório e uma sensação difusa, né? Então, isso, no decorrer do processo, a gente pode perceber que foi nessa fase, e depois se descobriu quais foram os eventos, foi nessa fase em que não havia como dizer o que estava sendo sentido. Isso. Né? Mas aquilo foi sentido, profundamente Perfeito. sentido e registrado. Uhum. Na altura da criança, da perna de calça, que era abaixo do joelho. Então, essa imagem foi uma imagem que deflagrou um processo lindíssimo de ressignificação de um Pois é, episódio. pois é, Né? exatamente. E é por aí, Exatamente. né? Exatamente. Não é por aí que vocês vão É, caminhar? isso aí é uma quebra de padrão. Hã? O que você falou? Sim, sim, Isso é uma sim. quebra de padrão, né? Porque a gente acha que, é, que, a gente, que eu preciso contar a história para resolver o problema. Não necessariamente. Às vezes quem vai contar a história é o corpo, né? O corpo tem uma história para contar. E geralmente a gente fala que a mente mente, mas o corpo, ele fala sempre a verdade.
A informação que vem no corpo é uma informação muito, muito significativa e muito confiável. Mas o que vem da nossa narrativa, porque a nossa memória explícita, essa memória que narra os fatos acontecidos, ela é seletiva, ela é deturpada, ela é equivocada, ela depende muito da emoção do momento, né? Se você for entrevistar 5 pessoas que presenciaram o mesmo acidente, cada uma vai contar o acidente de uma forma diferente, né? Então a gente não pode confiar nessa memória explícita, mas na memória do corpo, sim. E essa é a nossa proposta. Mas as sensações e sentimentos que aquele acidente causou, eles são reais. Eles podem Isso, acompanhar, né? exatamente. Léo, eu acho que você queria trazer mais alguma coisa para a gente fechar, uma coisa que fosse importante? Eu acho que só agradecimento mesmo, Alba. Eu sempre agradeço, sempre não perco uma oportunidade de poder falar sobre esse tema para as pessoas, porque realmente, eu falei lá no início, que é a minha bandeirinha aí, ativista mesmo, de uma causa que eu acredito que vale a pena a gente se interessar, que vale a pena a gente entender, que vale a pena a gente se informar, estudar, ensinar como eu faço, né? Eu amo ensinar isso, estou aqui desde ontem me preparando para esse encontro, no sábado, então é muita alegria quando eu vejo aí 18 pessoas disponíveis para compreenderem melhor suas histórias. Então, é meu serviço de vida mesmo, meu propósito, e só agradecer a você pela oportunidade de trazer aqui para as pessoas um pouco desse conhecimento. Olha aí, Deamara, que foi nossa aluna em 2 formações, comentando. Ai, Obrigado, Dea. Bem-vinda, Deamara. Uhum. Live Dea maravilhosa. é professora. A gente tem um curso no Instituto, né, que é o Educate. Dea é formada pelo Educate, que é o Educar com Atenção ao Trauma, que é um curso que a gente ensina a educadores sobre trauma. Ela é professora de uma escola municipal em Salvador e faz um trabalho lindíssimo. Parabéns, Dea. Obrigada, Deamara, por ter vindo. Pois é, então continuamos. Você vai com a teoria polivagal, né? Sim. Que vocês tenham um bom trabalho, Obrigado. que as pessoas estejam presentes e se percebam acolhidas. E a gente vai caminhando nesse nosso sacerdócio, né? Porque é um sacerdócio. Isso. A gente vai caminhando lado a lado. Sim, Alba. Pessoas, né? E transformando, ressignificando histórias, as nossas próprias histórias, né? Isso, querida. Vamos todos nos humanizando. Sim, então a gente sim. Obrigado por aqui, pela Léo. companhia. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Obrigado você pelo convite. E a gente se encontra. Círculo Flor de Lis sempre aberto. Tá bom, vocês. Tá bom. Vou te convidar para ir conversar lá comigo no Instituto Alegria também. Viu? Um beijo, obrigado. Tá bom, querida. Um beijo. Obrigado, minha querida. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoas. Léo está saindo agora. Pessoas queridas, obrigada por terem vindo hoje nessa live do Círculo Flor de Lis com Vida. E beijos, Deamara. E assim, não esqueçam, hoje foi excepcionalmente na segunda e quinta-feira, mas em geral, agora em junho não, mas a partir de julho, a última quinta-feira de cada mês, alguém vem aqui compartilhar, trocar com a gente e esclarecer, rir, conversar sério, tá? Para que a gente vá crescendo juntos, juntas também. Beijo e até a próxima.